E aí, turminha, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu quero falar o porquê que eu escolhi operar mini dólar ou dólar, contratos futuros de dólar na B3. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal, recomendo que se inscreva, aciona o sininho de notificação para ficar por dentro dos conteúdos que serão postados. Turma, essa dúvida, a galera me pergunta por que eu escolhi o contrato futuro de dólar, operar mini dólar ou dólar futuro na B3. Primeiro por questões de transparência e regulamentação. Algo extremamente legal, fiscalizado, auditado pela CVM, tenho total acesso às informações, mercado que não tem manipulação no preço nesse aspecto, nesse quesito. A mesma informação que eu vejo, a tesouraria do Itaú vê, do Bradesco vê, do Santander vê, um fundo de investimento vê, você está vendo, nós estamos tendo acesso à mesma informação. E falando do ativo, no meio de tantos outros aí, índice, ações, mercado internacional, por que operar mini dólar futuro ou dólar padrão? Agora o mini, por questões de volume, acaba tendo um volume muito mais expressivo até do que o dólar padrão, os institucionais particionando as suas ordens aí. Mas respondendo essa pergunta, primeiro que o dólar é um ativo de motivo. Ativo de motivo, muitos players têm a necessidade de todos os dias estarem presentes no mercado. Porque é natural, quando você chega nesse mercado, você acreditar que o mercado se move por conta de algum padrão de figura, de candle, mas na verdade o que promove essas oscilações de preço são ofertas e demanda. É claro que existem os motivadores de fluxo aí que acaba promovendo, fazendo com que o preço justo esteja num preço superior ou inferior. Mas enfim, falando operacionalmente ali, oferta e demanda. São players que precisam comprar ou players que precisam vender. Necessidades e urgências de grandes participantes montarem as suas posições e isso que promove essas oscilações que nós vemos. Muitas pessoas querendo comprar, o preço tende a subir. Muitas pessoas precisando vender, o preço tende a cair. Quando falamos de ações, por exemplo, qual que é o grande participante que todos os dias ele precisa estar no mercado de ações? Talvez um fundo de investimento para fazer o rebalanceamento ali. Isso é para tudo também, depende do segmento da ação. Agora, falando do dólar, gente, por exemplo, tesouraria de banco. Tesouraria de banco opera ações? Não, muito pouco. Agora, dólar, tudo que se passa, que acontece na economia, na macroeconomia, impacta no dólar futuro. Outro ponto, empresas, quantas importadoras e exportadoras nós temos no Brasil? Essas empresas, elas estão expostas na variação cambial. Por que expostas? Porque elas fecham contratos em dólar. E dependendo da oscilação do dólar, elas podem ganhar mais ou perder mais. Se ela tem que pagar algo em dólar lá na frente, numa data futura, se o dólar subir, ela vai gastar mais dinheiro. Se o dólar cair, opa, melhor para ela. Mas isso também acontece o inverso, se ela tem que receber algo em dólar numa data futura. E como que ela se protege dessa oscilação do câmbio? Ela tem que ir para o mercado futuro, ela fecha um contrato de swap com o banco para redear essas posições. Se tratam de alguns termos técnicos, tá? Mas para quem não tem tanto conhecimento, são travas que essa empresa faz para ela proteger desta oscilação do câmbio. Então, resumindo, muitos players presentes, muitos players grandes presentes, dinheiro na mesa. Dinheiro na mesa, existe essa divergência de opinião. E sem contar, em consequência de tudo isso, é um ativo de grande liquidez. E o mais bonito desta grande liquidez que eu quero dizer, se você precisa comprar, tem que ter alguém vendendo. Se você precisa vender, tem que ter alguém comprando. Se você é um negociador, você quer negociar algo que tenha liquidez. Imagine você precisar comprar algo para repassar aqui, só que quando você for comprar não tem ninguém vendendo. Ou você precisa vender algo primeiro, né? No mercado você consegue vender para comprar depois. Quando você precisar vender, não tem ninguém comprando. Então, existem todas essas questões aí. E o mais bonito dessa liquidez, quando se fala em dólar, que ele é um ativo com poucas saídas. É claro que também existem algumas operações estruturadas. Essas operações, eles fazem travas com o dólar, com outros ativos, até com DI, taxas de juros. Mas, a grosso modo, para simplificar aqui, se um player ele compra dólar,
Digamos que, na maioria dos casos, a saída dele é pelo dólar. Ele vai sair no dólar. Existem essas questões de travas que eu disse, mas na maioria dos casos ele vai sair por ali. Diferente do índice, por exemplo, que se um grande participante ele pode entrar pelo índice futuro, sair pelo mercado à vista, pelas ações, pelas ADRs das ações no mercado internacional, no mercado lá fora. Então existe outra saída. Isso faz o fluxo ficar o quê? Muito poluído. E o dólar, por ser com menos saída, ele se torna um ativo muito mais técnico. Além de ser um ativo de fluxo, o que é ativo de fluxo? Você vê o grande participante entrando de uma forma muito mais nítida. E ele sendo este ativo técnico, ele respeita muito mais esses pontos importantes, essas regiões. Quando você entra, você tem uma entrada mais precisa. Isso faz você diminuir o tamanho do teu stop. Se você operar, por exemplo, por ferramentas de fluxo de ordem, de tape reading, e você tem mais precisão nesse time de entrada, diferente de outros ativos, por exemplo, do índice, que quando você compra, você tem que estar pensando mais em uma faixa de preço do que no preço exato, porque existe aquele balanço. Você comprou aqui, mas antes dele subir, ele dá aquela caidinha para depois ele desenvolver. No dólar, ele até faz esse movimento também, mas se você tiver uma precisão, uma leitura apurada, você consegue diminuir muito, ser muito mais preciso nesse time de entrada. Então esse é um dos motivos, que é um ativo sensacional, um ativo técnico muito completo. No entanto, que quando você aprende a operar ele, para você desenvolver outro é muito mais fácil. Ele tem as suas particularidades que também ditam o direcional do mercado quando você se especializa. Eu mesmo gosto muito de operar métricas de mercado também, questões de assimetria em sintonia com prévias de PETAX, direcional. Existem outros fatores mais técnicos, eu não vou entrar em questão. Mas para resumir aqui o porquê, quais são os 3 principais pontos então de eu escolher o dólar? Primeiro, é um ativo de motivo, divergência de opinião, muitos players presentes. Segundo, consequência desse primeiro motivo, existe a questão da liquidez. E terceiro, em consequência do segundo, da liquidez, e sem contar dele ter menos saída, ele se torna um ativo muito técnico. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro dos conteúdos que serão postados. Aguardo vocês nos próximos. Abraço, turma!